Brasil viveu no último domingo momentos de turbulências sociais. Uma tentativa de golpe frustrada, né, e acabou não dando em nada, mas um movimento que partiu com todas as digitais que vem do lado de cima, que vem realmente de Jair Bolsonaro e passa, inclusive, por Ribeirão Preto, com grandes financiadores de campanha de destruição do governo atual, de não reconhecimento de uma eleição legítima, justa, democrática, da forma mais absoluta possível, e um momento que passa por um golpismo. Vou conversar hoje com Alexandre Nutti, que é presidente da OAB de Ribeirão Preto. Alexandre Nutti, até pela careca eu posso te chamar de Alexandre Moraes ou não? Me ouve, Fernando? É, eu... Me ouve lógico, agora? tudo isso é uma... Agora te ouço bem. Te ouço bem. Alexandre, que lição que se tira dessa palhaçada toda, dessa coisa estranha, dessa coisa maluca que aconteceu no último final de semana em Brasília? É muito difícil, primeiramente, boa tarde, bom dia a todos. É muito difícil tirar algo positivo de um evento tão impactante quanto esse do aspecto negativo. Porém, algumas lições que podem ser utilizadas para prevenir atos como esses no futuro têm que ser apreendidas, né? Então, o que nós temos aí? Primeiramente, uma fragilidade, né, da defesa física da Praça dos Três Poderes. Imaginemos que se fosse numa segunda-feira, tal como ocorreu lá no Capitólio, onde havia, por exemplo, uma sessão em andamento. Com aquela quantidade de pessoas e sem policiamento, haveria certamente muitos congressistas, muitos funcionários dos poderes, tanto também no Supremo e no Planalto também. Então, isso realmente mostrou uma fragilidade muito grande e inaceitável. Isso então, tem que ser corrigido. Outra questão que tem que ser também bem verificada é a questão da própria inteligência, né? Eu digo assim, aparato de inteligência que cerca Brasília, porque não me parece muito razoável que tenha sido um momento de tanta surpresa, até porque as pessoas, a grande quantidade, vieram, pelo que se sabe, de ônibus. Então, daria para se verificar que se antecipava algum ato mais incisivo. Eu me lembro que o ministro da Justiça, o ministro Flávio Dino, já tinha anunciado que a esplanada ficaria fechada à circulação natural, normal, a partir de segunda-feira, né? Então, portanto, já tinha uma estrutura, alguma análise de que poderia ter algo um pouco mais grave. Não acho que se imaginava que fosse tão grave assim, mas foi emblemático e até estarrecedor verificar, inclusive, a postura de alguns agentes públicos que praticamente não procuraram impedir, alguns até auxiliaram, e, obviamente, alguns tentaram cumprir a sua função e foram até agredidos. Então, são atos de vandalismo puro, vandalismo institucional, que atentam contra o Estado Democrático de Direito, atentam contra a democracia, que a motivação, que ainda vai ser confirmada, parece que era realmente uma tentativa de golpe de Estado, talvez se imaginasse que algum setor mais forte, no aspecto institucional, pudesse aderir àquele momento, mas não aconteceu, e penso que não acontecerá. Então, as pessoas que estiveram lá e praticaram atos criminosos, bem como os que não estiveram, mas têm participação efetiva, tal como mesmo como financiamento, né, incentivo a esses atos, deverão ter as suas responsabilidades devidamente apuradas, naturalmente
com o devido processo legal, direito de defesa, mas precisam ser responsabilizadas. Porque uma das questões das penalidades, Fernando e ouvintes, é que sirva de desestímulo para outras não se arvorarem às mesmas práticas. Então, não há justificativa, não há qualquer possibilidade, como o pessoal diz hoje, de passar o pano do que aconteceu, arrumar uma justificativa que pudesse legitimar não sei o que, né, do que aconteceu. Então, a advocacia toda vê com muita preocupação tudo o que aconteceu. A advocacia sempre lutou pelo Estado Democrático de Direito, foi um dos pilares juntamente com o jornalismo e outras instituições, da redemocratização do país. Sempre esteve presente, analisando as questões relativas ao Estado de Direito, e nós esperamos que as autoridades ajam de modo exemplar, mas dentro da lei, para a responsabilização de todos os que tiveram participação nesses atos, para que jamais eles possam ocorrer novamente. O Alexandre, pela sua eloquência, aquilo que você está dizendo, obviamente que houve falhas institucionais. Uma delas, principalmente, é do Ibanez, né? O Ibanez, que é governador do Distrito Federal e responsável pelos prédios físicos de todo o poder, seja ele judiciário, seja ele legislativo ou executivo, ele é o responsável por isso. E, na verdade, não aconteceu nada disso, ele não fez nenhum tipo de coisa. Eu me lembro muito bem da OAB marchando, né, na Avenida dos Ministérios, ali em Brasília, na Esplanada, né, para pedir o impeachment do presidente Collor, que foi uma das coisas mais vergonhosas que nós tivemos no Brasil. Mas nada tão decadente, nada tão vergonhoso quanto aquilo que ocorreu no domingo, né? Há 3 dias passados que nós ficamos assim embasbacados e sem saber o que fazer, principalmente eu, por exemplo, estou no exterior. Eu estou gravando com você, você está no seu gabinete aí em Ribeirão Preto, eu estou aqui em Portugal, em Lisboa, né? E eu vejo, conversando com advogados lusitanos, com advogados natos daqui, com grandes escritórios, coisa e tal, eles falam da vergonha, da podridão que é você ter um governador como esse. Marcharia hoje, junto com a OAB, aliás, você é o representante da OAB, na 12ª secção em Ribeirão Preto, você marcharia com a OAB para cassar o mandato, por exemplo, do Ibanez? Bom, são 2 questões assim, bem diferentes. É bom a gente pontuar. Realmente, a OAB ela sempre lutou a favor do Estado Democrático de Direito e utilizando naturalmente os instrumentos legais existentes, né? Então, por exemplo, a OAB realmente foi signatária, a primeira signatária, junto com a Associação Brasileira de Jornalismo e mais alguém, não me lembro, mais outra instituição importante, do impeachment do ex-presidente Collor. Também, só que um pouco mais no final, um pouco mais já quando o processo estava muito adiantado, a OAB Nacional também foi da presidente Dilma, que nos dizem que é golpe e tal, mas não é seu objeto da nossa discussão. Esses são instrumentos de que, além das eleições, que são os instrumentos mais legítimos, né, ou seja, troca-se ou se mantém os governantes pela vontade popular, esses são instrumentos típicos e próprios da democracia. O que nós vimos lá nesse domingo são instrumentos antidemocráticos, né? Se quer tomar o poder pela força, fazer a sua vontade valer pela força. Então, isso já foi abolido no Brasil há muito tempo, não digo tanto tempo, assim, né? Temos aí umas 3 décadas, mas isso não cabe. Em relação às condutas do governador Ibanez, né? Tudo que acontece de um modo tão drástico assim, tão impactante, todo mundo fica, eu acho que não sei se você também, parece que a gente tomou um susto, ou batemos o automóvel, levamos um soco na cara, não sei se é possível dizer isso. A gente fica um pouco atordoado e nesse momento muitas vezes não se vê com clareza, tão rapidamente tudo o que aconteceu.
Ontem eu estava assistindo uma entrevista do ex-ministro da Defesa, o Raul Jungmann, e ele afirmou com todas as letras que embaixo, né, no subsolo do Palácio do Planalto, tem um pelotão do Exército, que fica de prontidão lá 24 horas por dia. E que esse pelotão não saiu de lá. Ficou lá. E que essa ordem teria que vir do Gabinete de Segurança Institucional. Então, me parece que, tal como uma queda de avião, que tem vários motivos, vários ingredientes, para que tenha ocorrido o que nós vimos, várias responsabilidades existem. A do DF, do governo do DF, do governador, do ex-secretário, né, de Segurança Pública, que era o ex-ministro da Justiça, me parece muito evidente. Mas tem que identificar a responsabilidade de todos, para que todos sejam responsabilizados e também, talvez até tão importante quanto, seja aperfeiçoado o sistema de vigilância, de controle, tudo isso. Eu imagino que Brasília não as pessoas não se sintam mais seguras, ainda mais figuras públicas, de transitar tranquilamente ali, até nos seus próprios prédios ou gabinetes. Agora, quando você vê policiais, militares, né, em diálogo absolutamente confortáveis com esses manobristas, com esse pessoal que absolutamente são golpistas, né? Que segurança que eu tenho, por exemplo, eu como cidadão comum, como simples jornalista, que segurança que eu tenho de ir para Brasília? Como é que eu posso recomendar uma viagem de Brasília para minha filha, para o meu neto, para o meu bisneto, tataraneto, qualquer coisa assim, para minha mãe, né? Para visitar Brasília? Eu posso estar seguro? A segurança é um princípio básico da democracia. Sim, sem dúvida, Zé Fernando. Nós estamos, eu acho, diante agora daquela história de coloca a tranca depois da porta arrombada, né? Talvez aquela região seja talvez uma das mais seguras dos próximos tempos aí, pelo tudo que aconteceu. Mas o que realmente chama muita atenção é que o Brasil não, né, não tem tantos episódios desse modo, né, de radicalismo extremo, ainda mais radicalismo para a tomada do poder. Nós temos que considerar também que esse fato, parece que até foi um pouco, não digo esquecido, mas esses fatos do domingo foram tão impactantes, que não está chamando mais tanto a atenção, que poucos dias antes houve efetivamente um atentado terrorista, uma tentativa do atentado terrorista, colocando-se bananas de dinamite num caminhão de combustível que ia ingressar dentro do aeroporto de Brasília. Então, veja que há pessoas que têm acesso a explosivos, a armamentos, né? Que às vezes com pequenos grupos ou até individualmente, isoladamente, podem tomar medidas efetivamente terroristas. Então, tem que se tomar muito cuidado e por isso que tem que se identificar com toda a tranquilidade, com todo o devido processo legal, as pessoas que teriam esses perfis e que já teriam, eventualmente, praticado e receberem as reprimendas, inclusive algumas cautelares. Então, o que não se quer em local nenhum é essa sensação de insegurança, de que a qualquer momento algo sem controle possa ocorrer. Nós estamos conversando com o Alexandre Nutti, que é presidente da OAB, subsecção de Ribeirão Preto, e é exatamente sobre segurança que nós estamos falando. E agora eu te pergunto, você falou muito da segurança sobre a capital federal, sobre o Distrito Federal, sobre Brasília, essa coisa toda. A ABIN, que é a agência de inteligência do governo, já tinha alertado o governo de Brasília, as autoridades de Brasília, que essa invasão já estava sendo programada através da internet, por exemplo. Quem quisesse era só ir lá ver, é público a coisa. Nenhuma providência foi tomada. Que providência que poderia ser tomada agora no após? Bom, agora é aquele negócio que eu falei, né? Assim, a omissão, não tem como dizer que não houve omissão. Como é que você tem mesmo só com os 1.200 que estavam acampados lá, você coloca 100 policiais ou 200 policiais, você não consegue segurar 1.200 pessoas, né? Ainda mais sem um outro aparato, eu não sou especialista em segurança pública, mas é uma coisa mais ou menos
matemática. Então, nós estamos diante daquela situação. Agora que a porta está arrombada, que estão colocando as trancas, né? Então, se verifica, pelo menos pelas imagens, que toda aquela região está completamente policiada, com até participação do Exército em alguns momentos. Então, o que se esperar é que penso eu, que vai haver uma calmaria nesse primeiro momento, até porque muitas pessoas que, mesmo que não estavam lá, eram um pouco entusiastas, às vezes entusiastas de WhatsApp ou internet, de algo parecido, tem esse ímpeto aí de não aceitar os resultados das urnas e questões assim, elas vão verificar que esses pensamentos, essas expressões desses âmbitos sociais, desses âmbitos de internet também, elas não são inofensivas, né? As pessoas podem ser responsabilizadas. Então, eu penso que talvez haja uma calmaria, porque existem os radicais, né? Isso é evidente, tudo é pelo que aconteceu, mas uma grande maioria que teria uma simpatia, não pelos atos, mas entendia que, eventualmente, deveria o ex-presidente continuar no poder e tal, viu que isso daí não é factível e que era mais ou menos um mundo paralelo que algumas pessoas estavam vivendo. Então, eu imagino que vai haver um arrefecimento, mas esse arrefecimento tem que ser recebido pelas autoridades e por todos sempre com cautela. Não podemos ficar abaixarmos a guarda, porque o que está em jogo não é o governo de A ou o governo de B. Não é o caminho político de A ou o caminho político de B. O que está em jogo aqui é a democracia brasileira, as instituições brasileiras, e essas têm que ser preservadas. E quem vai exercer os poderes, né, inerente a cada um das funções do Estado são os agentes eleitos, né? E, obviamente, os nomeados ou concursados. Não se pode querer fazer que a vontade, mesmo da maioria, seja pelo uso da força, ainda mais da minoria. Alexandre, quando você coloca esse tipo de coisa, me vem à mente um monte de gente, inclusive amigos, familiares, que vivem distribuindo fake news, né? E distribuem assim abertamente, sem nenhuma cerimônia, e alguns absolutamente inacreditáveis de você ver. Qual é o papel da OAB nisso tudo? Quem recebe, por exemplo, um fake news deve denunciar? Deve realmente levar a Polícia Federal ou as esferas maiores, eu não sei até onde alcança isso, aquilo que está recebendo, que a gente sabe que é mentira, que a gente sabe que é um fake news, que a gente sabe que pode prejudicar alguém, que a gente sabe que pode prejudicar ou pode destruir a reputação de alguma pessoa? Eu acho que todo mundo que está nos assistindo deve participar de vários grupos de WhatsApp, que eu acho que é o aplicativo mais usado aqui no Brasil, que os grupos eram, sei lá, grupo do pessoal do futebol, e se fala tudo lá, menos do futebol. Grupo do pessoal da quinta série, né? Ninguém fala mais sobre isso. E o que eu percebo nos grupos que eu estive, né, a maioria deles eu saí, é que muitos integrantes simplesmente encaminham mensagens, vídeos, eu penso que sem sequer analisar o conteúdo, colocar para tocar uma vez. E não só eu, né, quando tinha alguma informação que aquilo era falso, eu colocava, não, isso é falso, não é verídico, não é possível, isso é de outra época, é uma montagem e tal. Mas tem uma hora que parece que você está falando para as paredes, né? Que a pessoa não quer entender e aí não tem mais sentido. Mas quem espalha notícias falsas, incita a prática de crime, incorre também ilícito penal, né? Então, incentivar a prática de crime, vamos lá, vamos invadir, é isso aí mesmo, deve juntar, Bom, isso daí, a rigor, é ilícito. No Brasil, a gente vive realmente num conflito jurídico institucional. Isso é fato, não tem nem como negar. Até porque tem gente que odeia, tem gente que detesta, tem gente que ama, tem gente que adora o teu
teu xará, o Alexandre de Moraes, pelas atitudes, Zé Fernando, reputo absolutamente corajosas e inerentes ao fato. É isso aqui que aconteceu? O resultado é isso aqui. Vamos condenar, não vamos condenar? Pode ser, pode não ser, coisa e tal. Como é que está a instituição jurídica no Brasil hoje? Ela sofreu algum abalo com esse tipo de relacionamento com uma sociedade doente, nefasta? Que tipo de coisa que a gente pode esperar pela frente? Bom, eu primeiramente eu gostaria de explicar, isso é muito cobrado, né? Quando a gente coloca, por exemplo, se olhar na minha página do Instagram, que eu repliquei simplesmente a nota do Conselho Federal da OAB, algumas pessoas entraram lá criticando a OAB, falando assim, quando o STF está rasgando a Constituição e a OAB não faz nada, e assim por diante. Então, primeiramente, vamos tentar contextualizar, não é aqui a defesa da OAB, mas é que no governo passado, as instituições foram levadas a limites que elas nunca tinham experimentado. Então, diante dessa situação limite, pode-se cogitar, e até muitas vezes fortemente, que houve abusos. Abuso no sentido de exagero, ou ultrapassar um pouco, ou até muito, o que competiria a cada um dos poderes. Isso acabou criando, né, e fomentado muitas vezes, por um ou por dois poderes, uma crise institucional. Então, quando havia as críticas do presidente, críticas, inclusive, não muito polidas, né, ao Supremo e assim por diante, algumas medidas mais firmes do Supremo e muitas vezes o próprio Legislativo atritando com o Supremo por questão do ativismo judicial, a OAB também, atenta a isso, fez pronunciamentos. Né? Então, é questionado pelos advogados que aquela questão daquele inquérito das fake news. Tem bastante tempo, ele não termina. Muitos colegas não conseguem acesso ao processo e fica como se fosse uma porta aberta para qualquer medida do ministro Alexandre de Moraes, qualquer situação do ministro Alexandre de Moraes, tomar as providências. Muitas providências, talvez a grande maioria delas, estão completamente corretas e não merecem reparo. Mas uma das questões chamou a atenção de muitos advogados, de muitos juristas, foi a expressão terrorismo na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Porque, tecnicamente, nós estamos falando de uma decisão técnica, não nos parece que houve ato terrorista no que presenciamos. Houve atos criminosos, uma pleia de atos criminosos, crimes contra a instituição democrática, golpe de Estado, crime de dano qualificado, desacato à autoridade, lesão corporal, associação criminosa, até organização criminosa, mas terrorismo não houve. Né? Então, nesse aspecto, esse tipo de terminologia, que obviamente a imprensa está usando, porque o ministro utilizou, ela não contribui, penso, para o dimensionamento correto do que aconteceu. E claro que isso dá muito uma repercussão, né? E é igual a tal da lacração que o pessoal fala. Então, eu gostaria de explicar para os ouvintes que o crime de terrorismo, tudo que foi feito lá poderia ser terrorismo. Só que na lei diz o seguinte, olha, fazer o que foi feito, depredar, entrar, criar clima de insegurança geral, tem que ter uma razão para ser terrorismo. Que esses atos sejam praticados por uma pessoa ou por mais pessoas, com finalidade em virtude de xenofobia, intolerância religiosa, questão racial e assim por diante. E não existe na lei nada que diga respeito a atos terroristas com a finalidade de tomada do poder, porque para isso temos uma outra figura jurídica que é a do golpe de Estado. As penas são diferentes, né? Mas aquele ato de colocar a banana de dinamite no caminhão de combustível, aquilo sim é um ato terrorista. Então,
porque quer instigar essa situação de insegurança plena. Sempre temos que perquirir, portanto, também até do rapaz lá que colocou a banana de dinamite, se a intenção dele era essa. Então, em virtude dos limites das instituições terem sido levados tão longe e também se verificando muitas vezes que a não tomada de decisões poderia levar a uma ruptura institucional efetiva, é possível se criticar e se elogiar as medidas que foram tomadas, tanto pelo Judiciário, algumas pelo Executivo e algumas também pelo Legislativo. Mas o que nós precisamos é de um pouco mais de tranquilidade institucional, né? Tranquilidade institucional, que haja diálogo, haja o exercício efetivo da política, para que os poderes sejam exercidos a rigor dentro das suas casinhas, né? Que não haja tanta necessidade de ativismo judicial, que não haja tanta necessidade de confronto entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Presidente Alexandre Lute, da OAB de Ribeirão Preto. Houve uma invasão de uma capital federal. Houve uma invasão criminosa, né, do Legislativo, houve uma invasão criminosa, destrutiva, no Palácio do Planalto, que representa o poder central. Houve uma invasão criminosa, né, nas instituições que você representa, do Judiciário. Isso não representa uma violência contra o Estado de Direito? Sim, representa. Entender, mas eu não estou conseguindo te entender. Tá. Não, o que eu quero explicar aqui é o seguinte, ó. Tem dois crimes que são muito claros que parece que foram cometidos lá. Tem dois crimes que estão no Código Penal. Do artigo 359-L e 359-M. Não sei se é desagradável para os clientes, para os ouvintes verem, mas assim... Não, pode continuar, à vontade. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Foi o que aconteceu. Foi. Isso não é uma violação de 4 a 8 anos. Mas não é uma violação do Estado de Direito de todos nós, brasileiros? Sim, exatamente. Tanto é que é crime, é de 4 a 8 anos de prisão. Aí tem outro aqui. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, governo legitimamente constituído, que foi o que aconteceu também. De 4 a 12 anos de prisão. Então, os crimes principais são esses. O que eu estou fazendo uma correção técnica é a questão da utilização da expressão terrorismo. Porque o terrorismo... Mas como é que eu vou qualificar? Permita, eu não sou advogado, nunca me assentei numa banca de direito, sou um mero jornalista. Como é que eu, cidadão comum, vou entender que isso não é terrorismo? Alguém que invade, que toma conta de Brasília, fazer o que fez, destruir obras de arte, destruir o palácio, destruir bem público, acabar com tudo, arrebentar com tudo, dar um recado, não nacionalmente, mas internacionalmente. Eu vi aqui ontem, eu estou na Europa, eu vi aqui ontem pelas televisões, tanto da Inglaterra, da França, da Itália, de Portugal, da Bélgica, de tudo quanto é lugar, eu vi aqui os caras dizendo que são terroristas. Como é que eu posso... Não é bem assim. Como que não é bem assim? Você está me dizendo que não é bem assim. Não, o que eu estou tentando explicar, uma das funções nossas como advogado, é explicar como a lei funciona e como funciona o processo, até para as pessoas também terem ciência. Então é o seguinte, o que não está, assim, todos os crimes têm um nome, né? Assim, a pessoa roubou. Alguns vão entender tecnicamente o que significa. Furto, a pessoa vai lá e pega alguma coisa. Roubo, tem que ter violência ou grave ameaça. Os crimes são diferentes, certo? Os crimes são diferentes. Não que o furto seja menos, que o roubo seja mais ou menos ou mais. O que eu estou só dizendo que, tecnicamente, para que se verifique a figura jurídica do terrorismo,
O que a lei diz o seguinte, que as razões têm que ser por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião. Isso não está dizendo que a gente está aprovando o que foi feito, muito pelo contrário, as penas são até muito parecidas. Inclusive, as pessoas que praticaram os crimes lá, elas respondem não só por um crime, elas poderão responder por vários crimes que as penas serão somadas. Então, aquele que... E eu quero que respondam mesmo. Não, e vão responder. E vão responder. É o que a gente quer também. A OAB quer que todos sejam responsabilizados na medida das suas responsabilidades. A intenção nossa aqui foi só explicar uma diferença técnica de dois tipos de crime, que dois são crimes, né? Crime de Constituição Democrática e crime de golpe de Estado, que foi o que efetivamente motivou o pessoal. Aí, nisso aí tudo, tem desacato, lesão corporal, desacato à autoridade, lesão corporal, incitação ao crime, organização, dependendo, ou associação criminosa. Então, essas penas vão sendo somadas e a pessoa que praticou cada um dessas condutas, as penas podem ser somadas ou aumentadas e permite uma sanção bem pesada. Eu estou só dizendo que, tecnicamente, não sei se interessa isso para a população, mas, tecnicamente, nos parece, não a mim, que a expressão terrorismo, apesar de parecer para nós juridicamente, parecer para o cidadão, que realmente virou um ambiente de terror mesmo, né? O que a nossa legislação precisaria aperfeiçoar é constar também as motivações políticas, para que se considere terrorismo também. Falta isso na nossa legislação. Apesar de existir os crimes, é uma reclusão de 4 a 12, não é? O crime de golpe de Estado. Aconteceu ontem nada mais foi do que um golpe de Estado. Foi a provocação exatamente ao Exército, às Forças Armadas, para que ela compareça às ruas. Não teve outra alternativa. Eu vou te dizer uma coisa que eu entendo como cidadão comum aqui da Europa, a 12 mil quilômetros da minha casa. Eu senti pelos meus. Eu senti muito medo, senti apavoramento, me senti absolutamente aterrorizado por isso. Eu acho que eu não mereço isso. Nenhum brasileiro merece esse tipo de coisa. Nenhum brasileiro. Ser aterrorizado nesse instante, nesse momento e dessa forma. Sabe? Essas pessoas que estavam em Brasília, tinha muita gente de Ribeirão Preto, elas podem agir em Ribeirão Preto, podem agir em Cravinhos, podem agir em Batatais, podem agir em cidades próximas à nossa. E não vai ser terrorismo isso? É isso que a gente está alertando, né? É isso que a gente está alertando. Então, talvez não seja de interesse, né? É a questão técnica em si, né? Se se chama terrorismo ou não se chama terrorismo, o que importa é que tudo que foi feito é um ilícito. É ilícito que recebe uma pena, todas recebem penas consideráveis, né? Mas é uma questão que chama um pouco a atenção, né? Porque a gente, como eu disse, uma das funções da OAB é tentar explicar como funciona o processo. Então, nós temos várias pessoas presas lá, todas cometeram o mesmo crime? Não dá para saber, tem que ter o processo. Certamente há pessoas que eram líderes ali, tá? E essas pessoas certamente serão identificadas. E a penalidade delas será muito superior. O senhor acredita que alguém... Vamos colocar Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está a 700, 800 quilômetros de Brasília. O senhor acredita que alguém pegue um ônibus gratuito, com tudo pago, com despesa paga, com diária paga, tendo direito a comer um filé mignon, comer uma picanha, comer uma maminha, comer um churrasco de fina qualidade, ele vá sem nenhuma má intenção para Brasília? Ele vai só para ir mesmo? Não, eu não estou dizendo que a pessoa não cometeu ilícito nenhum. Eu quero dizer o seguinte: a penalidade daquele. Não, eu pergunto assim: a penalidade daquele que foi para Brasília e ficou a 600 metros do Palácio do Planalto e aquele que foi lá e rasgou o quadro de Cavalcante é a mesma? É a mesma, para mim é a mesma. Para mim é a mesma pessoa, para mim é o mesmo criminoso.
Para mim é o mesmo Não, criminoso, é o sim, mas mesmo, juridicamente o não mesmo, é. não tem por onde. Ele foi lá para pregar a Não, não que, desordem, não que a foi gente para lá para aprove, que pregar quer a ser amigo, mas não é. inconstitucionalidade. Ué, Não, como mas que eu não estou dizendo o é? seguinte, O senhor sairia de Ribeirão Preto, iria para Brasília para ficar num alojamento, num acampamento a 600 metros, com qual intenção? o que eu, não, assim, alguns crimes são comuns, eu quero dizer o seguinte, eu expliquei Ué, o seguinte, quando tem vários crimes, um dos crimes é o crime de dano ao patrimônio público, uhum. certo? A pessoa que tenta dar um golpe de Estado, ela desacata a autoridade, tá lá, vai somando as penas. Aí teve um que estragou o patrimônio público e o outro que não. Você concorda que o que fez um crime a mais, a pena é maior? É isso que eu estou dizendo. Eu, Não estou eu dizendo que lá é concordo, mas santo, eu tem não gente posso santa. concordar com quem vai a Brasília e acha que não está cometendo um crime. É um crime de Ah, sim, insubordinação. sim, sem, não, Ué, sem mas que dúvida. não Não, não tem a é menor crime, não. dúvida. As condutas, quem esteve lá com o intuito, né, com este intuito de atentar contra instituições democráticas e perpetuou atos também nesse sentido, e tentativa de golpe de Estado, elas incorrem nesses dois tipos penais que eu falei aqui, que dá de 4 a 8, de 4 a 12 anos de prisão. Então, o que veja, não estou tentando só explicar que nem para as pessoas depois não se assustarem, que algumas pessoas não terão as mesmas penalizações que as outras. Não estamos dizendo que no aspecto social, político ou até penal seja aceitável, né? Você sair daqui e ir lá para confrontar o poder legitimamente constituído. Eu estou só dizendo que as pessoas têm que acompanhar o noticiário e vão verificar que nem todas as pessoas que estão presas ou aquelas que virão a ser processadas, todas receberão as mesmas penalidades no aspecto jurídico, né? No aspecto de convivência social, de respeito que as pessoas têm por ela ou não, é uma outra seara. Estou explicando só do aspecto jurídico, que é que as pessoas se preparem aí para que muitos desdobramentos haverá em relação à conduta de A ou de B, e até pessoas que nem estão mencionadas ainda, virão a ser mencionadas e, como você mesmo disse, ninguém consegue ficar lá tanto tempo sem financiamento. Lógico, lógico. O que a OAB vai fazer? Eu estou dizendo a OAB é subsecção de Ribeirão Preto. O que ela vai fazer para colaborar, para ajudar na apuração desses fatos? Nós sabemos que temos em Ribeirão Preto alguns financiadores desse tipo de campanha. Bom, a OAB ela não tem uma função investigativa, né? O que nós Mas temos ela tem uma função moral perante a sociedade. Sim, eu vou chegar lá. O que a OAB tem que defender, e por isso ela pode agir, inclusive judicialmente, para preservar o Estado Democrático de Direito, os interesses difusos, né? E também a responsabilização de eventuais pessoas que integram os quadros da OAB, por atos, né, tidos como ilícitos e antiéticos. Então, a OAB ela se mantém sempre em vigilância de todas as informações que a ela é possível obter, tanto junto ao Ministério Público, junto às polícias, ao Legislativo, Judiciário, e assim por diante. Então, essa vigia para que não haja omissão das autoridades e também que não haja abuso, isso a OAB faz permanentemente e não somente em virtude dos casos que a gente viu agora, essas deploráveis situações do dia 8. Então, a OAB sempre vai ficar atenta e vai tomar as medidas que forem necessárias e cabíveis a ela para essa finalidade. Então, o que cabe à OAB de Ribeirão Preto é ficar atento, ter esse âmbito da sua competência territorial, que compete Ribeirão Preto, Cravinhos, né, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Serrana e Jardinópolis, atentos a isso.
Então, se manter atenta a isso. Os fatos ocorreram lá em Brasília. Então, a investigação está sendo feita por lá. Então, está tudo ainda muito recente, muito fresco, e os desdobramentos das investigações ainda não aconteceram. Há somente algumas informações que a gente recebe pela imprensa, que foram identificados financiadores do Centro-Oeste ou do Sul, parece. Mas nessas situações de hoje, pela quantidade de pessoas que foram detidas, se a polícia fez o que tinha que fazer, de apreender os celulares e conseguir contextualizar a troca de mensagem, assim por diante, eu acho que o caminho vai ficar fácil para a investigação. Doutor, nós estamos falando de um golpe que aconteceu, uma tentativa de golpe que aconteceu no domingo em Brasília, e nós somos muito ligados a Ribeirão Preto. Você é presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, talvez uma das instituições com maior credibilidade junto à população brasileira, sem dúvida nenhuma. Qual é a posição da OAB Ribeirão Preto se, eu estou dizendo, se um advogado for identificado como um dos colaboradores para levar essa gente imunda, essa gente suja, essa gente golpista a Brasília? Bom, nós temos um código de ética, né? E uma das premissas dos mais importantes, pilares mais importantes, é que o advogado, quando ele pega a carteira, ele faz um juramento. E nesse juramento, ele promete defender a Constituição, o Estado Democrático de Direito, as instituições jurídicas e assim por diante. Então, todo ato que o advogado faz no exercício da profissão ou não, ser considerado antiético, né, nós temos uma série de penalidades. Obviamente, tem desde uma mera censura, ou até a exclusão dos quadros. Então, se acontecendo isso, chegando à nossa comissão de ética, é feito um processo, que o advogado naturalmente tem direito à defesa, e depois, comprovando que esses atos ocorreram, e ele recebe a penalidade respectiva. Se eventualmente houver uma condenação criminal, né, do advogado, essa condenação criminal, ela faz efeito também aqui perante o nosso Tribunal de Ética. Então, esses são os casos que muitas vezes a gente deve acompanhar pela imprensa, algumas coisas. Algumas pessoas que eram advogados foram condenadas e depois foram excluídas, judicialmente foram excluídas do quadro da OAB. O advogado, ele não deve atentar contra o Estado Democrático de Direito, muito pelo contrário. Ele tem que fazer tudo para preservar. Assim é o nosso juramento, assim é o lema da advocacia. Nós temos que fazer tudo dentro da legalidade. Não se admite o arbítrio e o uso da força para se obter a implementação de qualquer vontade, né, de modo arbitrário. Doutor Alexandre Lúcio, eu já lhe disse em outro pedaço desse programa que eu não sou advogado, nunca me sentei numa bancada de direito, mas eu, felizmente, sou bem informado. Tenho informações de Brasília. Sim. E uma das informações de Brasília é que advogado de Ribeirão Preto financiou ônibus, financiou a partida desse pessoal, está financiando parte dessa tentativa de golpismo. Eu queria muito saber o que é que vai acontecer agora. É lógico que você não precisa acreditar naquilo que eu estou falando, mas os fatos, eles caminham seriamente. Eu não tenho razão para duvidar. A questão é que todo o processo ele começa com algum formalismo, né? Tem que receber de algum lugar, né, uma informação ou uma denúncia de que tal situação está acontecendo. Ou um ofício do Ministério Público, ou um ofício judicial, ou um outro colega vir e apontar a falha ética de um outro, ou até um particular, qualquer pessoa pode vir aqui na OAB, reduz a termo e o processo é iniciado. Então, só que sem uma representação, não consegue começar um processo, né? Então, assim, nós, nesse aspecto, a OAB tem um tribunal, uma comissão,
que ela funciona tal como se fosse um tribunal judicial, tem o princípio da inércia, né? Você fica esperando lá ser provocado a tomar as decisões. Inclusive, a sede do Tribunal de Ética da 13ª Região, da OAB de São Paulo, funciona aqui no prédio da OAB de Ribeirão Preto. Então, mas para que haja o processo ético, é necessário que haja provocação nesse sentido. Né? As notícias são importantes, que vêm da imprensa, mas precisa de um elemento um pouco mais oficial e algum pedido, efetivamente, de instauração. Se houver o pedido, será instaurado. Isso aí você pode ter como certo. Doutor, um dos grandes temores, né, principalmente do governo atual, mas principalmente também da maior corte do Brasil, da mais suprema corte do Brasil, que é comandada por Alexandre de Moraes, o medo é que esse tipo de manifestação ela começa a ocorrer em cidades menores, em pontos menores, em estados menores. A OAB, nesse aspecto, como é que ela pode contrariar tudo isso? Como é que ela pode combater esse tipo de coisa? Ou não pode? Bom, diretamente a gente não tem poder de polícia, mas eu penso que muitas questões a gente pode colaborar sim. Em quase toda cidade, nós temos uma sede da OAB, uma subsede da OAB, onde não há essa seção ou subseção, né? Então, e nós temos que considerar que nós temos uma quantidade muito grande de advogados. Então, o que já está sendo feito, já vinha sendo feito aqui em Ribeirão Preto, em todas as subseções, também agora capitaneada pela OAB estadual e OAB federal, ainda mais em virtude do que se foi vendo nos últimos anos no Brasil, dessa polarização, desse limite em que as instituições foram levadas, no sentido de que nós exortemos os advogados, incentivemos os advogados a difundir cada vez mais para a população, entre aspas, leiga no aspecto jurídico, como funciona o Estado brasileiro, qual é a função de um, qual é a função do outro, se tal decisão cabe, se tal decisão não cabe, por que foi feito. Né? Vou dar um exemplo muito recente. Né? Deve ter, não sei se você recebeu também, eu recebi que o Alexandre de Moraes tinha afastado do governador Ibanez Rossi, o ministro Alexandre de Moraes, de ofício. Ou seja, de ofício, ninguém pediu, ele foi lá e tirou. Não é verdade. Houve uma ação da Advocacia Geral da União pedindo isso. E aí ele decidiu. Então, veja, esse tipo de esclarecimento é importante porque a população, tendo ciência de tudo que, mais ou menos, tudo que não pode ser feito, o que pode ser feito, e como funciona o processo, e ficar atento também a situações de desvio e, verificando isso, informar as autoridades, eu penso que é o melhor caminho, porque existem pessoas que ainda se manterão no radicalismo. Infelizmente. Isso é muito óbvio, né? Muito natural. Que existem pessoas que vão continuar nesse obscurantismo absurdo, né? Em Ribeirão Preto a situação é bastante calma, né, doutor? Aqui nós tivemos um episódio somente, inclusive a OAB se manifestou, que houve um jornalista, se não me engano, no jornal A Tribuna, que foi fazer algumas imagens na frente Alfredo Risco, repórter fotográfico. E foi utilizado, temos uma nota bem firme, né? Porque se a lei é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa também é. Né? Um monte mais a cadeira fica em pé. Se começar a tirar um, começar a tirar outro, a cadeira bambeia. Então, não dá certo. Então, nós não tivemos nada aqui nesse nível, né, que aconteceu em Brasília. Mas a impressão que eu tenho, e não é que a impressão é minha, porque eu ouço, né, pessoas ponderando, pessoas que têm bastante conhecimento, é que muitos que, mesmo sem muita reflexão, apoiavam, não digo apoiavam, mas não se importavam com atos, não atos, mas com manifestações no sentido de a eleição foi fraudada, ou teria que ter intervenção militar, as pessoas, como se diz, caíram na real. Viram que isso
não tem sentido, né? Mesmo que elas não gostem, né, do governo que foi eleito, elas prezam muito mais a democracia do que ter uma pessoa que pense como elas no exercício do poder. Então, apesar de, infelizmente, a gente, né, ter que aceitar, não ter que aceitar, mas ter que chegar à conclusão que vai haver ainda radicalismo, eu penso que essas situações de polarização tão grande assim, elas vão diminuir, porque todo mundo que ou viveu, acho que a sua geração, um pouquinho anterior à minha, viveu a época da ditadura. Eu ingressei na Faculdade de Direito ainda em 85, antes da redemocratização. A gente sabe quanto quanto foi difícil conseguir a nossa democracia atual. E eu só não esperava que a minha geração, né, que agora em torno de 50 anos, tivesse que ser chamada novamente, ou primeiramente, a primeira vez, a geração atual dos advogados, a defender o Estado Democrático de Direito com a mesma, não digo com a mesma vontade, mas com a mesma necessidade que as gerações anteriores tiveram, né? Na época do regime militar, quando você começou a dizer que houve lá a marcha da OAB, né, para o protocolo do impeachment, houve uma marcha da OAB saindo lá em Ribeirão Preto, na General Osório, que foi até o 1º distrito, porque havia pessoas lá presas sem justificativa. Então, os advogados marcharam nesse sentido. Então, nesse aspecto, a população pode ficar, assim, completamente segura. A OAB e os advogados sempre estarão ao lado da preservação da lei, da ordem, dos direitos individuais e dos direitos coletivos. Não se admite, volto a dizer, não se admite por justificativa nenhuma, o que aconteceu lá em Brasília, e também não se admite, né, muitas manifestações aí completamente contrárias à própria realidade e à própria lógica, né? Então, exorto, convoco as pessoas que todas façam uma reflexão, advogados, não advogados, que verifiquem que o que está em jogo aqui é o nosso país. Não é se a esquerda está no poder, se a direita está no poder, se o conservador, ou se o liberal, ou se o progressista. E essa situação vai ser decidida ciclicamente nas urnas. E é o único modo de resolver. Havendo críticas ao judiciário, que haja recursos, havendo crítica ao legislativo, que se responda nas urnas, se houver ilegalidade, que se recorra ao judiciário e assim por diante, sem tomar a decisão pelas próprias mãos. Doutor Alexandre Nutti, presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que em alguns momentos a nossa conversa pode ter ficado um pouco mais dura, um pouco mais tensa, mas eu vou terminar com o direito de fazer uma brincadeira aqui. O senhor, como pessoa, o senhor concordaria, o senhor, como é que eu digo, o senhor confiaria em pessoas que chamam Ibanez e Múcio? Ainda bem que eu não sou cidadão de Brasília, né? Mas não está fácil para eles, não, viu? As primeiras informações parece que eles não teriam a confiança, parece que nem devem ter muito a confiança atualmente. Bom, o secretário ex-secretário de Segurança de Brasília não goza nem do prestígio do Ibanez, tanto é que ele foi exonerado. E eu penso que se o Ibanez não tiver uma sustentação parlamentar lá muito grande, o mandato dele não deve seguir, não. Doutor Alexandre, obrigado pela presença. Um grande abraço, até a próxima. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. E a gente tenta explicar algumas questões técnicas. Espero que tenha ficado claro para a população que a gente não é a favor de nada de ilegalidade, muito pelo contrário. Nós queremos que todos sejam responsabilizados na medida dos ilícitos que cometeram, de suas responsabilidades.
E é isso que precisa, é isso que o Estado Democrático de Direito precisa, sem arbitrariedade. Um abraço, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até Grande agora, abraço, um grande abraço, nós voltamos.